mais da fé. Mas na nova aliança, queridos, a obra de Deus ela é realizada por um ministério feito de coração, por amor, de livre e espontânea vontade por cada pessoa. Na antiga aliança, portanto, queridos, se dizimava, sabe por quê? Pelo medo de não ser condenado. As pessoas ficavam apavoradas para não deixarem de dizimar, porque não dizimar representaria condenação. Mas na nova aliança em Cristo Jesus, se dizima porque nós já somos abençoados. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, quando nós dizimamos hoje em Cristo Jesus, na nova aliança, nós não fazemos isso para fugir de condenação, nem para receber bênçãos, mas por gratidão, pela alegria, pelo prazer de nós honrarmos ao Senhor da nossa vida, na nossa vida financeira, dizendo que nós somos sustentados por Deus, e não pela mesa que esse mundo oferece a nós. A nossa motivação para dizimar é totalmente diferente daquela que era antigamente, naquela religiosidade profissional da antiga aliança, queridos. Hoje nós dizimamos porque nós temos uma convicção no nosso coração de que nós somos membros do corpo de Cristo, que nós somos parte de uma igreja, e como parte da igreja do Senhor Jesus, nós queremos que a nossa igreja seja forte na obra, no ministério, na missão que ela realiza na terra. Estas são as motivações baseadas na nova aliança em Cristo Jesus. Amém? E é baseado nestas verdades que eu gostaria de orar neste momento. Seja por você que dizimou, que ofertou durante a semana, ninguém viu, não tem problema, o Senhor viu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Seja você que está fazendo isso nesse momento aqui também, porque o que importa para Deus é a atitude de cada coração na presença dEle. Amém? Pai Santo, nós a Deus te agradecemos porque vivemos debaixo de uma nova aliança, não pela força da lei, pela obrigação da lei, ó Pai, mas, ó Deus, pela graça, por meio da fé, pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, por cada um de nós. Deus, a partir deste momento, nós entendemos, meu Pai, que tudo o que vai nas nossas vidas, meu Deus, é para a glória do Senhor, que o Senhor Jesus nos salvou, e tudo que vai nas nossas vidas faz parte desta obra de redenção, essa obra de salvação, que seja, meu Deus, para a Tua glória, que seja, meu Pai, para frutos eternos, meu Deus. Pai, eu quero Te agradecer tanto, tanto, meu Pai, porque o Senhor cuida de nós de uma maneira tão especial, e nós, ó Deus, não vivemos mais pelo medo da condenação, pelo medo da acusação, da perseguição, mas nós vivemos, meu Pai, continuamente, com um espírito de gratidão, com um espírito de devoção, com um espírito de reconhecimento, meu Pai, daquilo que o Senhor é, e de tudo que o Senhor fez por nós, e não há nada que a gente possa fazer, que faça o Senhor nos amar mais do que já nos ama. Não há nada que a gente possa fazer que faça o Senhor nos abençoar mais do que nós já somos abençoados, ó Pai. E por isso, ó Deus, nós só podemos Te agradecer, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de meditar com você nesta noite. Tudo que a gente falou aqui agora foi só um esquenta, tá, meus irmãos? Só para preparar aí as turbinas, para a gente poder viver algo poderoso agora também, diante da palavra de Deus. É uma palavra de maturidade para cada um de nós. Fique tranquilo, você não vai apanhar não, a menos que o Espírito Santo te pegue de jeito aí na cadeira onde você está. Aí é você e ele, aí não é problema meu, tá? Aí é você com ele. Mas essa palavra que eu trago para você nessa noite, ela foi tão bênção para mim. Ela fala sobre a preciosidade da gente cuidar uns dos outros. E que nós, quando geramos um ambiente de cuidado uns dos outros entre nós, a gente estará preparados para crescer até nos momentos difíceis, meus irmãos. Até os momentos difíceis serão ricos
para a gente. E esse é o título da palavra que eu quero meditar nessa noite, crescendo em momentos difíceis. Eu gostaria de ler uma pequena história no livro de Atos, capítulo 9, do verso 26 até o 31, você pode acompanhar a leitura aqui na tela, que diz assim: Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se. Edificando-se significa crescendo, produzindo seu próprio crescimento na caminhada e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo crescia em número. Queridos, a igreja referida aqui, ela pode ser vista como uma igreja global. É falado aqui sobre diversas localidades: Damasco, na Síria, Tarso, é falado aqui sobre Galileia, sobre Samaria, sobre a Judéia, sobre Cesareia. E isso dá para a gente um panorama da igreja do Senhor Jesus, que é uma visão de igreja que vai muito além dessa congregação que se reúne num determinado local, numa determinada região. Mais do que as congregações locais, a igreja global do Senhor Jesus, ela é formada por todos os convertidos a Cristo, que estão espalhados por todos os lugares da terra, nascidos de novo no mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus, que selaram a sua aliança com Cristo pelas águas do batismo, e são também selados no coração pelo mesmo Espírito Santo de Deus que nos une diante do Pai. Esses versos aqui, queridos, dessa pequena história, desse trecho dessa história, eles falam do crescimento da igreja. Essa história ela termina falando de coisa boa, falando de crescimento da igreja do Senhor Jesus. Um crescimento que, curiosamente falando, é num ambiente de paz. Eu digo curiosamente porque essa história não é uma história pacífica. Talvez, à medida que a gente estava lendo esses versos, você tenha percebido que teve versos, inclusive, que falaram que estavam tentando matar alguém aqui. No caso, Saulo, novo discípulo de Jesus, que depois viria a se tornar um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Queridos, mas ainda que paz, quando a gente fala de paz, o que a gente vai pensar? Paz como aquele estado de harmonia. Paz como aquele estado de equilíbrio completo, pleno, de tranquilidade entre pessoas e no coração de pessoas. Mas ainda que a gente esteja aqui falando sobre paz, essa paz ela não é alcançada, gente, sem esforço. E essa é uma das chaves espirituais que eu gostaria de trazer para você nessa noite. E eu gostaria que você guardasse muito essa afirmação, ok? Na paz, ela não é alcançada sem esforço. A paz, ela não pode ser confundida, queridos, com passividade. Uma coisa é paz, outra coisa é passividade. Passividade é a atitude daquela pessoa
que ela fica parada de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Ela não busca, ela só espera que as coisas venham até ela. E é curioso porque tem tanta gente que acha que ser da paz é não fazer nada. Como eu percebo gente que acha que ser da paz é deixar as coisas acontecerem passivamente e não tomar uma atitude, esperando que tudo venha a se acalmar, encontrar o seu lugar espontaneamente, sem ninguém procurar por isso, e fique bem no final das contas em algum momento. Nem sempre é isso que acontece, gente. Nem sempre é assim que as coisas acontecem. Muito pelo contrário, existem momentos, e são vários esses momentos, em que a paz, ela vai ser estabelecida pela simples liberdade, sim, do Espírito Santo. Um ambiente onde as pessoas dão liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das coisas que a Bíblia diz, que o Espírito Santo frutifica quando ele está presente nas vidas das pessoas, é paz. Então isso, quando o Espírito Santo tem liberdade para agir nos corações, esses corações vão desfrutar de paz. Esse é um lado. Mas por outro lado, há momentos em que a paz, ela vai ser estabelecida por meio das atitudes que nós temos. Existem outros momentos em que nós vamos chegar à paz por causa das sementes que foram lançadas pela paz. Às vezes corrigindo comportamentos que causam confusão, às vezes intervindo sobre atitudes que atrapalham a paz entre as pessoas, a comunhão e a unidade no Espírito. Tem todas essas situações. E assim, quando o Espírito Santo ele tem essa liberdade para se manifestar em paz, vai ser natural que a fé aumente, que haja crescimento em todos os sentidos, tanto em qualidade, quanto em unidade, quanto em quantidade, que foi exatamente o final do texto aqui. Depois de tudo que aconteceu ali, a igreja chegou a experimentar crescimento em paz, em unidade, crescimento em todos os sentidos. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero trazer aqui, baseada nestas verdades deste texto, é que existe uma paz que é buscada pela comunhão com o Espírito Santo. Essa paz que excede todo o entendimento é uma paz interior, é um milagre de Deus. Ele frutifica, produz essa paz. Às vezes está um quiprocó em torno das nossas vidas, mas eu posso estar em paz, porque a paz de Deus que Ele coloca dentro de mim, ela não depende das circunstâncias em torno de mim. Quem aqui está entendendo isso, gente? A paz que o Espírito Santo coloca, amém? Agora, por outro lado, a paz entre as pessoas, ela não é fruto de orar e de nós pedirmos: Espírito Santo, tá um pega para capar aqui, tá uma confusão aqui, vem trazer paz no nosso meio. O Espírito Santo, ele vai nos dar a capacidade para nós termos as atitudes necessárias para conquistarmos a paz entre nós. É uma parceria. O Espírito Santo vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. E Ele vai então confiar que a gente faça aquilo que é dever nosso fazer. Amém, gente? Vocês entendem isso? Tem coisas que só Deus pode fazer e tem coisas que nós é quem temos que fazer. E é assim que nós caminhamos com Cristo, em parceria, nós e o Espírito Santo. Meus irmãos, por que nós estamos falando estas coisas, baseado inclusive nessa experiência? A gente volta mais uma vez os olhos para esse texto, para essa história aqui, deste novo discípulo de Jesus, Saulo, que chega na cidade de Jerusalém, na igreja de Jerusalém, e a gente percebe que nessa ocasião aqui, a paz, a ação do Espírito Santo, o crescimento, eles aconteceram a partir do momento em que estes cristãos de Jerusalém tomaram uma medida para cortar aquilo que não estava colaborando com a unidade da igreja. Eles tiveram que tomar uma atitude. Sim, queridos.
é possível a gente falar de paz e a gente falar sobre corte na mesma frase. E às vezes, eu preciso que você entenda, lembra-se que eu falei no começo, essa é uma palavra de maturidade. Eu preciso que você entenda pela fé, junto comigo, que às vezes há necessidade de cortes que serão importantes, difíceis naquela hora, mas serão importantes para trazer a paz entre nós. Qual que é essa medida difícil que precisou ser tomada no caso dessa história aqui nesse texto bíblico? Ela teve a ver com esse irmão Saulo, aliás, recém-chegado na cidade de Jerusalém. Esse Saulo de Tarso, que era até um menino bom, que tinha um enorme potencial, rapaz de fé, rapaz dedicado, rapaz estudioso da palavra de Deus, era esse menino Saulo. Ele tinha se convertido recentemente, e a conversão dele aconteceu de uma maneira extraordinária. Foi o tipo de conversão a Jesus Cristo que é incomum acontecer, porque ele era antes, o passado dele, ele era de um religioso, perseguidor de cristãos. Ele era um opositor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? Ele, em nome, com documento de autorização da sua religião, ele sai da Judéia, da cidade de Jerusalém, vai para a Síria, em direção da cidade de Damasco, lá no norte. E quando ele está a caminho da cidade de Damasco, com autorização da liderança da religião, para prender, para perseguir cristãos, para mandar punir cristãos, para tomar as casas, para tudo, com relação aos cristãos, o que acontece? Indo para Damasco, Jesus encontra ele. Jesus se manifesta para ele. E chamou ele naquele momento, naquela viagem na estrada para Damasco, para ele viver uma nova vida, a vida que Jesus ia dar para ele. E chamou também a Saulo para fazer parte de uma missão incrível que Jesus tinha pelo mundo afora, que este Saulo passaria a cumprir essa missão também. E aí então, ele vai para Damasco não mais para perseguir, ele vai para Damasco para se unir com os cristãos e passar a chamar eles de irmãos. E ele fica lá em Damasco aproximadamente 3 anos. Damasco, e na região de Damasco ele deu umas saidinhas, ele fazia uns retiros espirituais ali também. Aí passa mais ou menos uns 3 anos, Saulo resolve sair de Damasco na Síria e então descer de volta para Jerusalém. E quando ele desce para Jerusalém, vem lá o jovem discípulo Saulo já criando polêmica, tanto na igreja quanto na cidade, por causa da fama de perseguidor que ele tinha. Era assim que ele era conhecido em Jerusalém. Ele tinha saído de Jerusalém há poucos anos para atacar, para agredir, para fazer calar a igreja do Senhor Jesus. E agora ele volta convertido? Ele volta agora falando a favor desse Jesus Cristo como Filho de Deus? Ele volta se chamando de discípulo de Jesus? O povo de Jerusalém não estava entendendo nada e de maneira até compreensível não estavam comprando esse barulho muito fácil. Aí, queridos, no meio dessa história acontece uma coisa que é de grande importância na vida de todo discípulo de Jesus, na vida de todo cristão. No meio desse alvoroço, no meio dessa polêmica, surge a primeira pessoa sábia para cooperar com a paz ali no meio daquela igreja e na cidade de Jerusalém. Um cristão chamado Barnabé, José Barnabé, que viria a se tornar o discipulador de Saulo. Um crente maduro, um homem de fé, que bancou
o rapaz, que puxou o Saulo para andar junto com ele, cuidou dele, levou ele para conversar com a liderança da igreja, deu inclusive a dica para esse rapaz novo de grande potencial, ande na cola da liderança da igreja, especialmente dos apóstolos. E tem um deles que é o líder principal dos apóstolos, chamado Pedro. Ande na cola deles, beba da mesma fonte que eles bebem, faça perguntas, aprenda com eles. E Saulo escutou e seguiu esses conselhos de Barnabé, mas durou só 15 dias. Durou só 15 dias. Passadas mais ou menos umas 2 semanas, Saulo, porque esse rapaz ele era um trator, alguém de temperamento colérico, líder nato, impetuoso, que tinha um coração em chamas de fé, amava Jesus apaixonadamente, que saía pela cidade de Jerusalém falando de Jesus até para cachorro e para passarinho em cima do muro. Ele andava pelas ruas e discutia com as pessoas a respeito da palavra de Deus, e argumentava com as pessoas e explicava para as pessoas a respeito de Jesus, o que Jesus pode fazer na vida de todo aquele que crê, porque era assim que era Saulo. Com Saulo, gente, só tinham 2 opções: ou a pessoa aceitava Jesus, ou a segunda opção, ela aceitava Jesus. Não tinha outra opção. E ele era incisivo nisso. E logo, como não era difícil de imaginar, ele criou uma confusão na cidade. E estava a cidade inteira querendo moer Saulo na paulada e matar ele, como o texto diz. E é aqui, queridos, que a gente vê a necessidade de se tomar decisões difíceis em momentos-chave. Era a hora de fazer alguma coisa para preservar a paz, seja na igreja do Senhor Jesus, mas seja também na cidade. Em primeiro lugar, porque a cidade de Jerusalém era a base da religião judaica, e eles eram muito hostis com relação ao evangelho. Mas em segundo lugar, queridos, além de falar da religião judaica, o próprio Saulo era um cristão de verdade. Isso não dava para negar. 15 dias foi o suficiente para ficar comprovado, tanto pelo testemunho de Barnabé, quanto pela própria vida do rapaz, de que ele era um cristão de verdade, que ele carregava de verdade a palavra que ele recebeu da boca do próprio Jesus. O chamado para o ministério que Jesus deu a ele levou a sério, ele recebeu aquilo com todo o seu coração. Ele tinha um enorme potencial, mas Saulo perdeu a mão. Saulo perdeu a mão, porque houve um momento em que ele estava fora de controle, querendo fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele estava tendo a oportunidade de ter uma pessoa de Deus colada do lado dele, para orar junto, para instruir, para mostrar as coisas, o caminho do evangelho, enfim. Ele escutou, mas ele era como que um touro, uma máquina, e foi passando, fazendo as coisas do jeito dele. E aí, queridos, o texto mostra qual foi a direção que eles tiveram, gerando um ambiente de conselho dentro da igreja, de mandar Saulo começar do zero. Tomar uma medida para que Saulo começasse do zero na sua jornada. Como fazer isso? Chegar para ele e falar: Saulo, nós percebemos, pelo teu próprio bem, porque você já está sendo ameaçado de morte, mas também para que você possa retomar a centralidade da sua jornada e perceber as etapas, os processos do trabalhar de Deus na sua vida, nós vamos enviar você de volta para a tua terra. Saulo era um judeu, só que não nascido na terra de Israel, nem em Jerusalém. Ele era de origem turca. Ele nasceu no sul da Turquia, numa cidade chamada Tarso. O texto diz sobre isso. E aí então a igreja pagou uma passagem para ele,
mandou uma cartinha, isso é da minha parte, tá? A Bíblia não fala isso não, tá? Mandou uma cartinha para a igreja, para os cristãos que estavam lá na cidade de Tarso, a cidade dele. Pagaram 2 ônibus, né? Um para descer para o litoral, para a cidade de Cesareia, e outro que subiu para o norte lá, atravessou o Líbano, atravessou a Síria, chegou lá na Turquia, no sul da Turquia, e levou Saulo para passar um tempo lá na sua cidade. Para quê? Para fazer com que ele desse um passo para trás, para que futuramente ele estivesse preparado para dar vários passos para frente. E sabe, queridos, que às vezes, no trabalhar de Deus na nossa vida, isso também é possível acontecer. Às vezes, dependendo da maneira como está a nossa mente, como está o nosso coração, às vezes há necessidade de a gente dar um passo para trás, para que mais para frente a gente esteja preparado para avançar mais e melhor. Eles enviaram Saulo de volta para a sua cidade de origem, a sua cidade natal, para que ele pudesse testemunhar primeiro para as pessoas da sua terra, as pessoas que conheciam ele desde a época de piá, para ele chegar para a sua família e poder testemunhar daquilo que Jesus fez na vida dele, dentro da sua própria casa, no meio do povo da casa dele. Isso, queridos, não foi a primeira vez que aconteceu, não era uma experiência nova, muito pelo contrário, já era muito conhecido. Um pouco antes, a Bíblia conta no próprio livro de Atos, que um pouco antes dessa experiência da conversão de Saulo e de toda essa história que a gente está vendo aqui, eles tinham lidado com situações parecidas. Por exemplo, havia um outro jovem que um pouco de tempo antes, chamado Estevão, jovem novo, de grande potencial, semelhante a Saulo, e que na mesma cidade de Jerusalém era um canhão, semelhante a Saulo também, e que começou a falar de Jesus para todas as pessoas e foi alvo da mesma hostilidade dos religiosos em Jerusalém. E o que aconteceu com Estevão? Ele foi morto, inclusive Estevão é considerado o primeiro mártir cristão, a primeira pessoa que pagou com a vida pela fé e pelo amor a Jesus Cristo. E depois que Estevão foi morto, apedrejado na cidade de Jerusalém, esse ímpeto hostil, ele se espalhou pela cidade, e aqueles que mataram Estevão ficaram inflamados e começaram a perseguir todos os cristãos em Jerusalém. E a maioria dos cristãos em Jerusalém saíram da cidade de Jerusalém para buscarem viver em paz como cristãos em outros lugares do mundo. E quando eu digo outros lugares do mundo, é outros lugares do mundo mesmo. Teve gente que viajou longe, foi para a África, desceu para a África. Teve gente que foi para a Europa. Teve gente que foi para a Ásia, para viver em paz a sua fé em Jesus Cristo. Queridos, é muito importante a gente entender que esse tipo de medida, de confronto, que aparentemente é algo ruim, né? Eu não sei se você consegue imaginar junto comigo essa cena dos líderes da igreja, de Barnabé, o discipulador de Saulo, chegar para ele e falar: Saulo, nós precisamos, para o teu próprio bem, mas também para a gente recuperar a paz na nossa cidade, nós precisamos tomar uma medida difícil, que é, nós entendemos aqui que nós devemos enviar você de volta para a sua cidade, que o melhor lugar para você seguir é do ponto de origem da sua vida, que é lá na sua terra natal. Não deve ter sido fácil falar isso, tomar essa medida de confronto que era extremamente necessária. Não deve ter sido fácil, mas ela era útil e importante para moldar o coração de Saulo. Assim como, queridos, até hoje, às vezes esse tipo de medida é útil e importante para moldar os corações de cada um dos filhos e filhas de Deus. Para quê? Para que cada um de nós sejamos cada vez mais semelhantes ao nosso Pai eterno que está nos céus. Em vários momentos, Jesus foi rígido com os seus discípulos, e até mesmo duro com alguns deles, com a finalidade sempre de tirar as cracas do ser humano pecador de dentro de cada um deles.
Por exemplo, quando Jesus estava lidando com a tempestade no barco com os seus discípulos, que eles tomaram uma medida apavorada, desequilibrada, ficaram escandalosos, fazendo um auê lascado lá. Jesus vira para eles depois e fala: vocês são pessoas de pequena fé. Vocês andam comigo, vocês deveriam ter mais fé. Jesus, quando estava atravessando a terra dos samaritanos, e não foi bem recebido pelos samaritanos, expulsaram Jesus de lá. Os discípulos de Jesus tomaram as dores do seu mestre, chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nós vamos orar e pedir para Deus, o Pai Eterno, mandar descer fogo dos céus, porque esses samaritanos aqui te destrataram, não é certo o que eles fizeram. E Jesus vira para eles e corrige eles, dizendo: que espíritos são de vocês? Porque o meu não é. Vocês não estão agindo conforme um coração como o meu. Vocês estão agindo como gente ímpia, como gente vingativa. Eu não vim aqui para fazer isso. Outro momento, quando os discípulos quiseram, se achando o máximo da maturidade, da sabedoria, quando a multidão quis levar as crianças até Jesus, para Jesus abençoar as crianças, e os discípulos falaram: não, Jesus está ocupado demais, por favor, leva as crianças lá para o ministério de crianças, aqui não é lugar de crianças e tal, porque Jesus, ele é muito ocupado, ele só tem tempo para os adultos. Jesus vira para eles e corrige eles na cara da multidão, fala: não os impeçam, porque das tais é o reino dos céus, e dos que são semelhantes a elas. Deixe que as crianças venham a mim. Até mesmo Pedro, aquele filme Tropa de Elite antigamente, né? Que tinha lá no grupo de soldados sendo treinados, tinha o 01, o 02, né? No grupo dos discípulos de Jesus, Pedro era o 01 de Jesus. Era o braço direito de Jesus. E Jesus, quando está chegando no final do seu ministério, percebendo que estava próximo o momento dele pagar um alto preço na cruz, ele vira para os discípulos e fala: preparem-se, porque vai acontecer algo muito forte. Eu vou ser sacrificado. Aí Pedro, se achando todo galo índio, topetudo, enfim, chega para Jesus: de jeito nenhum, Jesus, eu tenho uma faca na cintura aqui, ninguém vai pôr a mão em você. Todo peitudão assim, ninguém vai encostar a mão em você. Não vou deixar fazerem nada contigo. Jesus vira na cara de Pedro e fala: se afasta de mim, porque você está agindo igualzinho Satanás. Você não está prestando um serviço ao reino de Deus, você está atrapalhando o reino de Deus. Você não está entendendo nada, Pedro. E queridos, eu podia ficar citando tantas outras situações em que Jesus, ele foi vigoroso, ele foi firme. Ele fez os seus discípulos darem um passo atrás, caírem na real. E é algo muito importante que a gente precisa perceber à luz disso, gente. Que ser discípulo de Cristo é ser constantemente moldado. É ser constantemente moldado, seja na fé, seja no caráter, seja no entendimento, seja na maneira de se comportar, seja nas prioridades da vida, nos valores da vida. E se a gente viver se dizendo cristão, mas não aceitar ser moldado, a gente não é discípulo, gente. A gente não é discípulo. A palavra de Deus diz, na carta aos Hebreus, capítulo 12, porque o Senhor, verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem Ele aceita. Aí pula para o verso 8 que diz assim: mas se vocês não aceitam ser corrigidos, então vocês são bastardos e não filhos de Deus. Às vezes a gente abre a Bíblia, tá naqueles momentos difíceis, e a gente quer abrir a Bíblia pensando: eu vou aqui, em nome de Jesus, minha mãe mandou aqui, o Senhor vai me direcionar num texto de alívio, de consolo, para trazer um renovo, assim, me animar. Aí alguém cai lá em Hebreus capítulo 12 e fala: se você não aceita ser corrigido, se você não tem sido duramente confrontado, é porque você não é filho de Deus, você é bastardo. Fala, Jeová!
Meu irmão, não tem como ter um diamante de alto valor em quilates se ele não for duramente lapidado no fogo, no metal. Ser moldado é algo que faz parte da vida de todo filho e toda filha de Deus. Faz parte da nossa trajetória. Todos nós, quando nós tivemos um encontro com Cristo, assim como Saulo, nós nascemos de novo, mas nascemos como crianças espirituais, nascemos como um diamante bruto, que precisamos crescer, que precisamos amadurecer, que precisamos ser lapidados, para que o caráter, para que o coração de Jesus brilhe, apareça nas vidas de cada um de nós. Queridos, eu estou falando isso porque eu entendo uma necessidade de nós mudarmos os nossos olhos. Mude seus olhos, meu irmão e minha irmã, sobre o receber correção, sobre o receber disciplina. Eu sei que existe até uma questão que não é somente espiritual, mas também natural. Dependendo do temperamento de cada um de nós, existem pessoas que são mais suscetíveis, que aceitam com mais naturalidade a correção ou a disciplina do que outras pessoas, que naturalmente têm um pouco mais de dificuldade para lidar com isso. Mas independente do perfil pessoal de cada um de nós, meus irmãos, uma coisa é o que é característica de cada um, outra coisa é a maneira como o Espírito Santo de Deus trabalha com aquele que é filho e filha de Deus, discípulo e discípula do Senhor Jesus. Às vezes chega um líder para você, e eu estou falando não somente de líder espiritual, como talvez o teu líder de célula, o teu líder de ministério, o teu pastor, a tua pastora, às vezes com uma palavra de alinhamento, com uma palavra de correção, mas eu digo também sobre o teu líder, por exemplo, no teu emprego. Não importa se você sabe mais do que o teu chefe, não importa se você é mais capaz ou talentoso do que o patrão da sua empresa, se você tem mais conhecimento do que ele ou que ela, o que importa é que ele é autoridade sobre a sua vida. Ali ele é colocado para te liderar. E o que ele passar para você, você deve aceitar. Se você é um cristão de verdade, assim como eu também, devemos aceitar com humildade, com o coração aberto. Às vezes, como Barnabé, aqui em relação a Saulo, é o discipulador que vai chegar para o discípulo e vai dar um conselho. Querido, não vá por aí, esse caminho não é de Deus. Começar um relacionamento desse jeito não é uma coisa de um cristão, não faz desse jeito, faz de outra forma. Às vezes é um amigo. E amigo bom, meus irmãos, amigo bom de verdade, não é aquela pessoa que aplaude tudo que a gente faz e dá joinha, dá like para tudo que a gente quer fazer. Amigo que é amigo de verdade, às vezes vai virar para a gente e vai falar, ó, eu sou teu amigo, eu amo você, mas eu não apoio o que você está fazendo, você está errado. Isso é um verdadeiro amigo, gente. A gente tem que receber isso com outros olhos, isso é bênção, isso não é maldição. Eu preciso, essa palavra, ela é um apelo a cada um de nós, para que aconteça conosco essa renovação na maneira de ver, na maneira de pensar, na maneira de lidar com as coisas, com as situações que Deus permite que aconteçam na nossa vida. Quando a gente observa nesse texto a atitude de mandar Saulo se afastar, um jovem recém-convertido, cheio de potencial, com uma experiência extraordinária com Jesus, mandar esse jovem se afastar, foi algo fácil? Com certeza não. Mas foi uma decisão necessária, gente, para o bem dele e para o bem também daquele ambiente do corpo de Cristo ali. Quando a gente olha para toda essa situação, a gente começa a entender, quando a gente olha como que é assim, né? Quando a gente está olhando uma coisa muito de perto, a nossa tendência é focar naquilo que está logo na nossa frente. Mas quando a gente tem a oportunidade de dar um passo para trás e a gente observar de uma maneira mais panorâmica, mais abrangente, a nossa percepção dos fatos muda. E quando a gente olha de uma maneira mais abrangente para essa situação, a gente vai entender. Porque o livro de Atos, ele continua. Ele vai para o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 15, capítulo 20, capítulo 25, capítulo 28.
E Saulo, isso daqui não é o final da história de Saulo, muito pelo contrário, é apenas o começo. Ou eles cuidavam de Saulo naquele momento, ou não apenas Saulo poderia ser prejudicado, mas todo o testemunho da igreja naquela cidade. Mas o que nós vemos é alguém que vai se tornar uma bênção nas mãos de Deus nessa terra. Com aquele temperamento que Saulo tinha, com certeza que ele deve ter ficado muito brabo com essa direção que o seu discipulador e que a liderança da igreja estava dando para ele. Mas foi uma verdadeira prova de amor, queridos. Porque a palavra de Deus diz a respeito do verdadeiro amor em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor, ele não se confunde com paixão. O amor, ele não se conduz de maneira inconveniente. Ele não se alegra com a injustiça. E tantas outras coisas assim. Do jeito que Saulo estava indo, ele corria o risco de botar a perder tudo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Era necessário naquele momento dar a ele esse remédio amargo. Dar esse passo para trás, como a gente está falando tanto aqui, para poder dar vários passos à frente. E aí então a gente vê esse homem que se torna um plantador de igrejas por tantos lugares pelo mundo afora. Governantes, autoridades militares, reis, o imperador do mundo na época. Saulo teve a oportunidade de ir no Império Romano a César, que era o dono do mundo, vamos dizer assim, naquela época, e falar do Cristo vivo que habitava nele. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus que está nas nossas mãos, no Novo Testamento, de Jesus Cristo para frente, até o livro de Apocalipse, metade do Novo Testamento foi revelado pela vida de Saulo, que mudou de nome, veio a se chamar Paulo, logo mais para frente. Porque, meus queridos, na hora certa, foi necessário tomar aquela medida dura de amor, para poder formar, para poder moldar o coração de Cristo dentro dele. Eu quero já caminhar para o final dessa palavra, final mais ou menos, tá? É um final, mas não vai ser só 5 minutos aqui. Mas a última coisa que eu gostaria de falar nessa palavra, são algumas verdades espirituais, de tudo isso que a gente está falando aqui, de uma maneira bem prática. Verdades espirituais que eu entendo que a gente precisa guardar e levar para a nossa vida. Amanhã é segunda-feira. Amanhã não tem culto aqui na Igreja Batista da Graça, no templo da Igreja Batista da Graça, nessa casa de oração. Mas tem que ter culto nas nossas vidas, queridos. Tem que ter culto lá em casa, tem que ter culto no meu trabalho, tem que ter culto quando eu estiver no mercado fazendo compras, tem que ter culto quando eu estiver no volante do carro ou guiando a minha moto. E para isso, queridos, diante de todas essas coisas, algumas verdades que eu gostaria de destacar e que você guardasse no teu coração. Eu não costumo falar isso na pregação de domingo, mas eu creio que isso daqui é tão valioso, que eu até sugeriria, normalmente eu dou essa dica em discipulado, né? Se você puder, anote o que eu vou falar nesse momento. 5 verdades que a gente precisa guardar no nosso coração, para que a gente não pare de crescer, até mesmo nos momentos mais difíceis. Sabe qual que é a primeira delas? Aprenda o seguinte: aquilo que o Espírito Santo fala com você precisa ser confirmado, precisa ser testificado também no coração de outros irmãos da igreja. Sabe o que isso significa? Às vezes Deus fala coisas conosco, mas isso precisa ser cristalizado, isso precisa ser amadurecido, isso precisa esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Às vezes a gente está com o coração em chamas por causa de algo que o Espírito Santo revelou a nós. Aí a gente vai compartilhar com os irmãos e aquilo não testifica. E queridos, enquanto isso não acontecer, enquanto não confirmar,
no coração, enquanto não testificar no espírito de outros irmãos, continue em oração e espere o tempo certo de Deus para as coisas acontecerem. Em nome de Jesus. Sabe o que é isso, meus irmãos, na prática? É como ser uma pessoa espiritual. Como ser uma pessoa guiada pelo Espírito. Segunda verdade espiritual: todo cristão está debaixo de autoridade. Portanto, nenhum de nós é ilha e nem ponta solta. E nós precisamos aprender a ouvir e a obedecer pessoas que Deus coloca acima de nós. E eu quero falar o coração de alguns irmãos aqui, porque eu tenho certeza que tem gente aqui, nessa congregação, nessa noite, que tem dificuldade de seguir ordem. Alguns meses atrás eu preguei sobre isso aqui na igreja, que amar é obediência. Está lá no YouTube da nossa igreja, essa mensagem. Eu tenho certeza que alguns de nós que estamos aqui, tem gente aqui no nosso meio, ou que está acompanhando a gente pela internet, que tem dificuldade de se submeter à liderança de outras pessoas. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Peça ao Espírito Santo para mudar isso no seu coração. Porque enquanto você não mudar isso dentro de você, você vai continuar indo para o final da fila. Assim como aconteceu com Saulo. Enquanto você não aprender a obedecer ordens e se submeter à autoridade, é aquilo que Jesus diz: aquele que não for fiel no pouco, nunca será colocado sobre o muito. Tem gente que tem grandes expectativas do que Deus vai fazer através da sua vida. Mas, meu irmão, se você não for um discípulo fiel na fase de obedecer, na fase de se submeter à liderança e à autoridade, você nunca estará preparado para você ser líder sobre ninguém, a você seguir a autoridade de ninguém, a você dar direção sobre a vida de ninguém. Guarde isso, por favor, porque seguir ordens, se submeter a autoridades, também é testemunho do que é ser cristão. O mundo espiritual, tanto o reino da luz quanto o reino das trevas, gente, tá? O andar de cima como o andar de baixo, tá? O mundo espiritual inteiro está estruturado em cima de hierarquia. Demônios se organizam uns sobre os outros, em hierarquias de autoridade. Existem os chefes e existem aqueles que são mandados. Às vezes tem uma pessoa que vai na fé, na autoridade do nome de Jesus, repreender um espírito imundo que está atrapalhando, atormentando a vida de uma outra pessoa. E se o espírito imundo, algum tempo eu falei sobre isso aqui também, quando eu preguei sobre aquela história que eu acho interessante demais, sobre os 7 filhos de Seva, né? Aqui no livro de Atos também. Os demônios sabem muito bem quando uma pessoa está tentando confrontá-los e ela é uma pessoa rebelde e desobediente. E eles não obedecem quem é rebelde e desobediente. Às vezes coisas simples, meus irmãos. Se o teu chefe fala para você que você tem no máximo 5 minutos de tolerância no seu horário, e você teimoso, teimosa, não dá ouvidos às orientações do teu chefe, e entra a hora que você quer, bate o cartão do jeito, a hora que você quer, e bate o cartão se quiser bater. Você já está mostrando com a sua atitude que você ainda não está preparado para crescer. Terceira verdade espiritual, meus irmãos. Todo cristão precisa ter alguém próximo de si para cuidar de você. Todos nós. Eu tenho pastores sobre mim, que cuidam de mim, que puxam a minha orelha, que me dão conselhos. André, não vá por aqui, vá por aqui. Todos nós, isso não é uma sugestão, meus irmãos, isso é uma necessidade. É por isso que na vida da nossa igreja, uma coisa que eu tenho como um valor, e a gente procura viver, estimular todos a isso. Meu irmão, você precisa ser discipulado por alguém. Você precisa ter alguém com quem você caminha junto, uma pessoa que ora por você, uma pessoa que senta para ler a Bíblia com você, para te dar conselhos sobre a palavra de Deus. Todos nós precisamos disso. Saulo tinha Barnabé.
que botou juízo na cabeça dele muitas e muitas vezes. E Barnabé percebeu muito rápido que logo Saulo passaria ele. E Saulo passou ele, gente. Barnabé foi praticamente a pista para o avião Saulo decolar. Mas Barnabé continuou sendo, durante grande parte da trajetória dele, aquela pessoa que cuidava dele, que aconselhava ele, para ensinar, para corrigir, até mesmo para prestar contas. E aqui eu quero abrir um outro parêntese. Meu irmão, minha irmã, se o teu líder de célula, se o teu discipulador vira para você e pergunta, onde é que você estava? O que você estava fazendo? Não torce o nariz não, meu irmão. É alguém que te ama. É alguém que está cuidando de você. Essa pessoa é uma pessoa que ora por você toda semana. Não receba isso como, o que está cuidando da minha vida? O que está se metendo? Se eu quiser, eu vou aonde eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou. Não faz isso não, meu irmão. Isso é bênção. Isso não é peso. Isso não é problema. É alguém que te ama, colocado por Deus para ser um anjo na tua vida, para te abençoar no teu crescimento. Amém, gente? A quarta verdade espiritual, para que a gente esteja preparado para crescer em momentos difíceis. Guarda essa, hein? Essa daqui é difícil, hein? Difícil para quem quer. Na vida com Jesus, quando você manda um WhatsApp, você pode ter 3 respostas: sim, não ou espere. E esteja com o coração aberto para receber qualquer uma delas. Tá? A gente vive na era da internet, do iFood, do drive-thru. E essas coisas têm desacostumado a gente a receber não, às vezes, de Deus. Mas Deus, o que eu estou te pedindo é tão bom. Não. Estou vendo lá na frente, minha resposta é não. Às vezes Deus vai dar uma palavra para a gente e vai dizer, eu vou fazer, mas espere, vai ser no meu tempo, não no teu tempo. Mas Deus, faz logo, Deus, é coisa boa. Se o Senhor não fizer, eu vou. Vai, o problema é teu. Pode ir. Eu não vai mandar um anjo com a corrente amarrar no teu pé, para deixar você preso, não deixar você fazer. Aprenda a lidar com qualquer uma dessas respostas que o Senhor pode dar para você, querido. E às vezes Deus pode dar essa resposta através de uma liderança que Ele coloca sobre a sua vida, por um discipulador que Ele coloca sobre a sua vida. Aprenda a lidar com todas essas respostas, o sim, o não e o espere. Sabe por quê? Porque se você não aprender a lidar com todas essas respostas, o sim, o não e o espere, você pode acabar estragando uma jornada linda, maravilhosa, que Deus tem para a tua vida. Não faz isso, em nome de Jesus. E por fim, meus irmãos, guarde também isso. Todos nós vamos ter que tomar decisões difíceis em momentos difíceis. E quando isso acontecer, sabe qual que é o conselho que eu te dou? No Espírito de Deus, não fuja. Tome a decisão difícil. Meu irmão, prepara o teu coração. Toda vez que você tomar alguma decisão difícil, tem alguém que não vai gostar. Paciência. Tem alguém que vai torcer o nariz. Tem alguém que vai ficar uma semana, 10 dias sem olhar para tua cara, ou talvez até mais. Vai cortar relacionamento com você. É decisão difícil, meu irmão. Decisões difíceis são assim. Às vezes até com filhos isso acontece. De falar não. Mas sabe qual que é o problema? Às vezes o problema não é os outros. O problema somos nós. O problema somos nós que temos dificuldade de falar não. Que temos dificuldade para pagarmos o preço de tomarmos decisões difíceis. Meu irmão, em nome de Jesus, peça a graça de Deus. Peça a graça do Espírito Santo para você fazer a coisa certa na hora certa, a estratégia certa
Deus vai dar para você fazer com amor, fazer com sabedoria, mas aquilo que Deus virá para você, e não adianta orar, falar: Deus, dá um jeito, Senhor, para que eu não tenha que tomar essa decisão. Deus, dá um jeito para que eu não tenha que ir falar. Dá um jeito para que... Não vou dar um jeito. Você vai ter que tomar a decisão. Não adianta fazer essa oração. Mas você pode pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso de graça. Eu vou, mas eu preciso de graça, Pai. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê amor. Senhor, me dê a estratégia certa para fazer o que eu preciso fazer. Mas se o Senhor mandar, eu vou fazer. Por favor, meu irmão, não fuja das decisões difíceis que precisarem ser tomadas. Se você tiver certeza que é Deus que está mandando você fazer, tá? Que é Deus que está mandando você fazer. Amém? Você pode ficar em pé? Lari, chega aqui com os meninos. Escolha um dos louvores que a gente adorou ao Senhor, se estiverem no coração, por favor. Para a gente poder cantar depois que eu tiver um tempo de oração aqui com os irmãos. Meus queridos, buscar a paz, mesmo se for necessário tomar decisões difíceis. Isso é uma coisa que faz parte da nossa jornada. Isso é uma coisa que faz parte da nossa formação cristã. É algo que faz parte do nosso amadurecimento em Cristo. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu oro para que todos nós possamos ser encontrados diante de Deus com esse coração humilde, com esse coração amoroso, com esse coração determinado, mas também com esse coração ensinável nas mãos do Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira como Deus fala na sua palavra, Hebreus capítulo 3, o Senhor vai nos dizer: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. E eu quero fazer uma pergunta: quem aqui está ouvindo a voz de Deus nesta noite? Por favor, levante sua mão. Pai Santo, nosso coração não está duro. Nós não queremos resistir ao Teu Espírito. Pai, nós recebemos, ó Deus, essa palavra. E, meu Deus, se for necessário, meu Pai, que neste tempo das nossas vidas, algo radical precise acontecer, meu Pai, para que esse processo de crescimento, de formação em Cristo, não pare nas nossas vidas, meu Pai. Que assim seja, para a glória de Deus. O que vier das Tuas mãos sempre será o melhor para cada um de nós. Pai amado, eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã, meu Deus, que está com sua mão levantada para Ti, meu Pai, porque quer, meu Deus, viver um novo tempo, uma nova estação em sua vida. Que quer, meu Pai, ir a outro nível, meu Pai, experimentar, ó Deus, o extraordinário, aquilo que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que mente nenhuma sequer cogitou, meu Pai. Meu Deus, eu te peço por isso na vida desse irmão, dessa irmã. Como nós falamos aqui, meu Pai, nada disso é fruto de força de vontade, meu Deus. A minha capacidade, a capacidade de qualquer um de nós é muito pouco. Nós precisamos de algo que venha do Senhor. Nós precisamos de poder do alto. Nós precisamos de graça. E eu oro para que essa graça seja derramada sobre cada vida aqui nesse lugar. Meu Deus, aqueles, meu Pai, que aqui nessa noite estão, meu Deus, percebendo que para seguir a Cristo é necessário pagar um preço, meu Pai, um preço de fé, um preço de amor, meu Deus, abrir mão de algo para ficar com algo melhor, para ficar com algo maior, com algo eterno, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, sela estes corações nessa noite, escreve estes nomes no livro da vida, Senhor. E, meu Deus, coloca essas pessoas nesse trilho
vivendo essa aventura, essa jornada maravilhosa, meu Pai, com o Senhor, meu Pai. A cada dia algo novo, a cada dia algo extraordinário, meu Deus. A cada dia um milagre novo nas coisas naturais e nas coisas sobrenaturais, meu Pai, do Senhor nas suas vidas. Pai Santo, que os nossos corações jamais estejam fechados para Ti. Seja, meu Deus, quando o Senhor disser, vai, eia, avance, rompa, vença. Seja nos momentos em que nós ouvirmos não, espere, não é assim, você está errado, errada, você precisa dar um passo para trás para poder avançar outros. Que o nosso coração não se feche, que o nosso coração não se feche, que a gente esteja sensível para perceber que há bênção, que pode haver bênção por trás de todas estas ações do Senhor nas nossas vidas, Pai. Oh, meu Deus, nós temos tanto que Te agradecer pelo que o Senhor já fez até aqui. E, meu Deus, se o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, se o Senhor está entregando a cada um de nós essa palavra hoje, meu Deus, eu creio que tem coisas ainda, oh Pai, fantásticas que precisam acontecer. O Senhor ainda está nos preparando, meu Deus, para coisas ainda maiores que virão pela frente. Oh, meu Deus, que quando o Senhor agir, quando o Senhor falar, quando chegar o momento em que o Senhor disser, é agora, que a gente esteja preparado, que o coração esteja preparado, que a nossa fé esteja preparada, para a gente ir junto, para a gente fluir, para a gente romper, meu Pai, e vivermos, meu Pai, essa jornada maravilhosa, meu Deus, daquilo, meu Pai, que mente nenhuma cogitou que o Senhor pode realizar nas vidas daqueles que Te amam. Eu quero declarar sobre as vidas de cada um de vocês, Deus ama você. Você é amado de Deus, você é amada de Deus. Você tem um lugar especial no coração do Pai eterno. Veja tudo aquilo que Deus tem permitido acontecer na sua vida como parte do trabalhar dEle, como um pai cuidando do coração de seus filhos e de suas filhas. Isso é bênção, isso é amor, isso é cuidado, isso é carinho. Ele jamais vai desamparar você. Ele jamais vai entregar você para deixar a vida ir rolando e as coisas acontecerem de maneira aleatória. Mas tudo que Ele faz na sua vida é especial, é preparado, é segundo um propósito que já existe desde a eternidade e vai se cumprir por toda a eternidade. Eu oro por isso, com gratidão, pelo que Deus está fazendo, pelo milagre que Deus está operando dentro de muitas mentes e corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém. Aleluia, obrigado, Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. É isso, meu irmão. Quando tudo diz que não, quando as circunstâncias parecem de oposição, parece que o mar não vai se abrir, acalma o teu coração. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Aleluia. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível
Esse é o nosso Deus. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Ah, quando é o Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Permite, Deus. sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se nunca nos desamparou, frustrar. Aquilo que aparentemente, meu Deus, é contra nós. Venha em meu Oh, meu Deus, nós favor, vamos continuar cumpra confiando no em Senhor. mim teu querer. Esperar com paciência no Deus Senhor. impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Vem da mão dele, não pode se Deus frustrar. impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de Obrigado, mim. Sua destra me Obrigado, Jesus. sustenta e me faz prevalecer. Nunca desistiu de nenhum de nós. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Mesmo nas situações de oposição, nós vamos continuar crendo. Deus impossível. Mesmo quando formos confrontados, quando formos corrigidos, nós vamos continuar crendo. Deus impossível. Nós vamos continuar confiando. Isso não vai nos desanimar. Deus impossível. Oh, Deus. Que haja dentro de cada um de nós, meu Pai, um espírito inabalável, um coração sedento, um coração interessado, não importam as circunstâncias. Oh, meu Deus, alguém que busca, que busca. Obrigado pela vida de Saulo, meu Pai. Meu Deus, ele não parou, ele não desistiu, meu Pai. Ele passou pelo processo que teve que passar. Ele teve, meu Deus, que aprender a andar no tempo do Senhor e não no dele. Obrigado, Pai. O exemplo deste homem de Deus inspira cada um de nós. O mesmo Cristo que dirigiu a vida dele lá atrás é o Cristo que habita em nós. É o Cristo que está presente aqui e também tem conduzido as vidas de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós vamos continuar confiando no Senhor até a nossa vida terminar aqui nessa terra ou até o Senhor voltar. Nós não vamos parar, não vamos desistir, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.